nobres vereadores, nobre vereadora, senhoras e senhores que fazem presentes, os nossos internautas, registrar também a presença do secretário de Turismo, senhor Emerson Arter, do Departamento de Cultura, senhora Luciele, os assessores, meu cordial boa noite. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura. Solicito a leitura da ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2014. Ata da 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2014, na 12ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, realizada em sua sede aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2014. Presente os senhores vereadores: Sérgio Luiz da Maia, do PSD, Gersino Medeiros, Francisco Coradini, Júlio César Teixeira e Maurício Cash, do PP, Leandro Resch, Ivo Álvaro Flight e Marlido Cineia da Silva Santana, do PSDB, Antônio Luiz Beduschi e Oswaldo Moreira da Silva Júnior, do PT, e Oscar Francisco Pedroso, do PMDB. Havendo quórum legal, foi aberta a sessão sobre a presidência do vereador Sérgio Luiz da Maia, que cumprimentou a todos, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 36/2014, que dispõe sobre a autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para abrir crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 37/2014, que aprova a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, revoga os dispositivos da Lei número 278, de 27 de setembro de 2012 e da outras providências, sendo ambos os projetos encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça para devida análise e pareceres. Matéria do Legislativo. Indicação de número 52/2014 da vereadora Marlido Cineia da Silva Santana, que indica ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado placa de sinalização de advertência de parada obrigatória à frente, na extremidade da ponte da Avenida Getúlio Vargas, no sentido leste-oeste, em ambas as laterais, para que se possa visualizar de frente de quem está vindo do centro, devidamente encaminhado pelo senhor presidente da mesa diretora ao chefe do Poder Executivo para a devida providência. Requerimentos. Número 63/2014, dos vereadores Maurício Cash e Sérgio Luiz da Maia, requerendo que o projeto de lei número 65/2014, que declara de utilidade pública a Associação Clube dos Amigos e Protetores Voluntários dos Animais de Rua e Adotados, ONG Capivara e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante, sem o que perderá sua eficácia. Aprovado por unanimidade. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 65/2014, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal e de autoria dos vereadores Maurício Cash e Sérgio Luiz da Maia, que declara de utilidade pública a ONG Capivara e da outras providências. Aprovado por unanimidade em regime de urgência especial. Em única discussão e votação, projeto de lei ordinária número 64/2014, que denomina de Rua Custódio Pedro Ribeiro a rua sem denominação oficial, localizado na Vila Ribeiro 2, bairro Nossa Senhora da Paz, município de Balneário Pissarras e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 34/2014 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Balneário Pissarras para o exercício de 2015 e da outras providências, com pedido de vistas pelo vereador Francisco Coradini e deferida pelo senhor presidente. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 35/2014 do Poder Executivo Municipal, que consolida as disposições da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município de Balneário Pissarras e da outras providências. Aprovado em primeira votação com emenda modificativa apresentado pela Comissão de Legislação e Justiça, no sentido de modificar o número de representantes constantes no artigo 14º do referido projeto de lei, passando de 15 para 7 representantes, ficando o artigo 14º com a seguinte redação: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICAP, será composto por 7 representantes governamentais e 7 representantes não governamentais, sendo que para cada titular haverá um suplente. Palavra livre. Com a palavra, a vereadora Marlido Cineia da Silva Santana, que cumprimenta a todos e agradece ao senhor prefeito municipal pelo apoio dispensado ao CONDICAP, assim como a capacitação e também à Secretaria da Assistência Social, bem como a todos os conselheiros de direito e tutelares.
Fala também sobre o FIA, Fundo da Criança e do Adolescente, que ninguém sabia o que era e hoje é conhecido de todos e estão lutando e organizando para que sejam feitos depósitos e declaração de imposto de renda, para que em breve sejam efetivadas as ações. Lembra que em outubro já é feita a Rua Condicap e que esse ano já será feito com verba própria. Agradece novamente ao prefeito por todas as melhorias e apoio nessas áreas, assim como na estrutura. Agradece e parabeniza o prefeito pelas câmeras de segurança que estão sendo instaladas no município, pois são de suma importância para auxiliar a diminuição de crimes. Fala que no ano anterior foi escolhida pelo Instituto Tiradentes os 3 melhores vereadores do município e que foram escolhidos o vereador Sérgio, Osvaldo e ela. E este ano o vereador Osvaldo foi escolhido em primeiro lugar, ela em segundo e o vereador Júlio em terceiro. Comenta que se trata de uma instituição muito séria e organizada e que tiveram lá 2 dias de capacitação e também explicação de como foram feitas as pesquisas. E se sente muito agradecido e feliz por essa conquista e agradece também à população que votou. Agradece e encerra a sua palavra. Em seguida, fazendo uso da palavra, o vereador Oscar Francisco Pedroso, que cumprimenta a todos e diz fazer uso da tribuna para agradecer e parabenizar a Escola CIEF, na pessoa da diretora e professora Terezinha e toda a sua equipe, por ter conseguido aumentar o índice do IDEB de 4% para 6%, e diz ter ficado muito orgulhoso dessa conquista. Menciona a presença da pastora Elisete, presidente da CEP, e parabeniza pela entrega de um veículo à prefeitura, e que é preciso de mais pessoas que se envolvam com o município e ajudem com a sua parcela. Fala que é preciso ter uma reunião com a promotora pública para tentar da melhor forma possível o processo licitatório do guincho, pois cresce o número de ferros velhos e precisa existir uma corrente entre Executivo, Legislativo e Polícia Civil para aumentar a fiscalização, para que se possa caçar alvarás e não dar margem a ações ilícitas. E diz que só poderá participar de licitações aqueles que não tiverem passagem pela polícia. E sugere que seja feita audiência com a promotora para resolverem isso. Comenta sobre a creche do Rio Novo, que recebeu uma denúncia de uma mãe que não consegue levar o filho à creche, pois é muito longe de seu trabalho. E comenta que as creches têm que primeiro atender as necessidades dos bairros, para que depois se estendam as vagas para as demais crianças das comunidades. E fala que irá até a creche verificar a situação e tentar resolver o problema dessa mãe. Agradece a todos e encerra a palavra. Em seguida, fazendo uso da tribuna, vereador Júlio César Teixeira, que cumprimenta a todos e fala que essa semana saiu mais uma nota mentirosa em um jornal, onde o senhor prefeito diz que não assina o contrato da Casam porque não tem o plano de saneamento. E diz que não sabe de onde ele tirou isso, pois existe um plano de saneamento aprovado em 2012 com as diretrizes e afirma ter a lei em mãos. Fala que o prefeito diz uma coisa no jornal e depois manda projeto para os vereadores para talvez dificultar ainda mais o projeto de esgoto da Casam, pois o prefeito se recusa a assinar o contrato e liberar a obra. Fala que tem o projeto de lei número 278 que está sendo revogada e sugere que os vereadores atentem sobre o projeto. Lê o artigo 6º da citada lei e diz que foi aprovada em 2012 e que o senhor prefeito já poderia estar fazendo essa obra e que temos esse plano de saneamento básico e tem um TAC do Ministério Público. Comenta que talvez o prefeito queira fazer como empenha, querendo municipalizar e que lá o Tribunal de Contas já cancelou a licitação do esgoto. Diz que o prefeito fala que poucas casas serão contempladas, porém até 2016 Pissarras teria até 60% do plano instalado. Em 2019 mais 20% e até 2025 já teria 100% de coleta de esgoto, de acordo com o plano atual. Fala que a fiscalização não está sendo feita corretamente e só está sendo punida os prestadores de serviço e não a prefeitura que não cumpre o contrato e a lei aprovada nesta casa. Diz que é complicado ser aprovada uma lei e depois ela não ser cumprida e alterada pelo prefeito. Fala que a comissão que analisa os projetos na Câmara precisa estar atenta às alterações da lei. E sugere que seja seguido o plano anterior, pois não é hora de mudar projeto e atrapalhar o andamento da obra de esgoto no município, pois é capaz de perdermos os 30 milhões e é preciso também se preocupar com a operação Trato Feito, pois está na porta. Agradece a todos e dá por encerrada a sua palavra. Não havendo mais inscritos, o senhor presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 23 de setembro, e dá por encerrada a sessão que, para constar, lá veio a presente ata, que vai assinada pelo primeiro secretário, juntamente com o senhor presidente. Em discussão a ata. Em votação a ata do dia 16, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata da sessão do dia 16 de nove de 2014. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia.
Ofício número 145/2014. Balneário Pissarras, 16 de setembro de 2014. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me deste para solicitar licença para ausentar-me do município no período de 7 de outubro a 13 de outubro de 2014, pois faço parte da comitiva oficial da ANFRE que viajará para a cidade de Alicante, na Espanha, onde será a largada da Regata Oceânica Volvo Ocean Race, edição 2014-2015, no dia 11 de outubro próximo. Serão tratados também assuntos sobre a edição da regata que acontecerá de 3 a 19 de abril de 2015 em Itajaí. Destaco que durante minha ausência, nosso vice-prefeito, senhor Flávio Tironi, assumirá o cargo de prefeito em exercício. Respeitosamente, Leonel José Martins, prefeito municipal. Indicação número 53/2014. O infracinado vereador indica ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja pavimentado em paver, piso intertravado, o pátio externo da escola CIEF. Justificativa: em dias de estiagem é pó excessivo, em dia de chuva é um lamaçal. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Indicação número 54/2014. O infracinado vereador indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, providencia a colocação de protetores tipo cantoneiras de impacto, modelo ilustrativo em anexo, em todas as colunas dos corredores do CIEF. Justificativa: o número de colunas existente no local é bastante significativo, principalmente nos corredores, exatamente onde existem maior número de crianças que ali trafegam, e alguns impactos nas respectivas colunas já ocorreram, causando acidentes com lesões nos estudantes. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Indicação número 55/2014. O assinado vereador indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, solicite a recuperação urgente do acesso à Avenida José Temístocles de Macedo, Beira-Mar, localizada ao lado da residência de número 706, na Avenida Nereu Ramos, próximo também ao entroncamento da Avenida Nereu Ramos com a Rua Itacolomi, 1200. Justificativa: o referido acesso é exclusivo para pedestres, bastante movimentado e encontra-se na região central, tendo em volta vários prédios e residências, encontrando-se em péssimo estado de conservação, com grandes buracos de profundidade considerável, ocasionando grandes riscos aos que ali transitam. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Ivo Álvaro Flight, vereador. Requerimento número 64/2014. O infracinado vereador requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, providencie a confecção do projeto de iluminação pública nos mesmos moldes utilizados no calçadão da Praia Central, no trecho compreendido entre o entroncamento da Avenida Getúlio Vargas até o término da pavimentação da Avenida José Temístocles Macedo, Beira-Mar, sentido norte. Requer também este vereador que, caso já exista o referido projeto, seja informado a esta casa o seu respectivo cronograma físico de execução das obras. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Ivo Álvaro Flight, vereador. Requerimento número 65/2014. A Comissão Permanente de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras, através do seu presidente, vereador Antônio Luiz Beduschi, vem respeitosamente nos termos regimentais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com amparo na Constituição da República e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, requerer que, após lido o relatório desta comissão relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras do exercício 2012, sejam as mesmas reenviadas para novo reexame e novo parecer pelo Tribunal de Contas do Estado, diante das irregularidades apontadas, bem como as irregularidades verificadas pela Advocacia Geral da União sob o termo de compromisso 49/2012. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Comissão Permanente Única, Antônio Luiz Beduschi, presidente da comissão. Relatório da Comissão Permanente sobre a análise das contas da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, relativas ao exercício de 2012. Breve resumo do relatório. Assim inicia. Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para fins de assessoramento jurídico do Ministério da Integração Nacional
do controle interno da legalidade dos atos administrativos na execução do termo de compromisso número 49/2012, firmado com a Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, que tem por objeto a execução da reconstrução da praia central do município por meio de aterro hidráulico, bem como a revitalização da orla danificada por ressacas intensas que ocorreram em outubro de 2011. Reconhecida a situação de emergência e por meio da portaria de número 34, de 26 de janeiro de 2012, foi autorizado o empenho no valor de R$ 9.975.000. O projeto indicado pelo município, contendo volume ideal de aterro da ordem de 786 mil metros cúbicos para recompor a praia, bem como a necessidade de se utilizar uma draga do tipo Hopper com capacidade de 2.500 metros cúbicos, considerando uma distância de mobilização da ordem de 850 milhas náuticas. O referido projeto subsidiou o memorial descritivo que compôs o processo licitatório a ser aberto para execução da obra. Foram abertos 2 processos licitatórios. Ambos resultaram desertos, sendo a concorrência número 46/2012 e a concorrência 53/2012. Como resultado da dispensa de licitação número 75/2012, nos termos do artigo 24(5) da Lei 8.666/93, foi firmado em 3 de setembro de 2012 o contrato número 117/2023/PMBP para aterro da praia central com volume de 591.990,96 metros cúbicos. Solicitado revisão do plano de trabalho, uma vez que a draga estava em Viana do Castelo, Portugal, sendo necessário o aumento de 4.712,91 milhas náuticas para deslocar o equipamento, sendo que na mesma data, 27 de novembro de 2012, o município encaminhou a prestação de contas parcial relativos aos recursos repassados da primeira parcela. Em 26 de novembro de 2012, foi solicitado pelo município a contemplação de 5 milhões em recursos para concluir a obra, solicitando alteração do plano de trabalho. Por meio do ofício número 15/2013, de 7 de março de 2013, o município apresenta esclarecimentos e solicita que seja desconsiderado o ofício anterior, que solicitava a redução do volume de drenagem por conta do aumento da distância de mobilização de equipamento, por entender que o aditivo que deu causa ao ofício é nulo de direito e que a empresa vencedora deveria respeitar o processo licitatório original. O município informou a anulação do termo aditivo número 001/2012 PMBP, que havia determinado a redução do volume de areia sem alterar os valores inicialmente contratados, sendo que a empresa Aliança Projeto e Construção Limitada, contratada para realizar o acompanhamento e fiscalização da obra, conclui que o volume total deslocado de areia na obra entre 6 de dezembro de 2012 e 20 de maio de 2013 teria sido de 455.188,13 metros cúbicos. E, ao final, requerendo posição do Ministério sobre as regularidades apontadas, aduzindo que não é possível a verificação da obra sem levantamento topográfico e se seria respeitado o contrato original em razão do volume de areia contratado. Continua no seu parecer jurídico que inúmeras irregularidades foram apontadas, tais como: não foi publicado o termo aditivo, inexistência de edital estabelecendo as condições para a contratação, ausência de pesquisa de preço, ausência de comprovação de habilitação e capacidade técnica e econômica e a não retirada do edital, não importando o interesse em participar, entre outras. Assevera que não só o aditivo deveria ser anulado, como também o processo de dispensa de licitação por conter várias irregularidades e que, após o término da obra, e mesma não está de acordo com o contrato original e que a empresa contratada também agiu de má fé, quando informou que havia o maquinário necessário para o início da obra imediatamente e, ato contínuo, pede a recomposição do custo contratual em face do deslocamento. Do TSE-SC. Do prazo para a reapreciação das contas municipais. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, LC número 202/2000, em seu artigo 55, prescreve o seguinte:
do parecer prévio emitido sobre as contas prestadas pelo prefeito, cabe pedido de reapreciação formulado por ele no que diz respeito às contas do período do seu mandato, no prazo de 15 dias contados da publicação do parecer prévio no Diário Oficial e pela Câmara de Vereadores no prazo de 90 dias contados do recebimento da prestação de contas acompanhada do parecer prévio do Tribunal. Da possibilidade do pedido de reapreciação. A Lei Complementar 202/2000 estabelece o seguinte: artigo 56. A deliberação em pedido de reapreciação formulado pela Câmara de Vereadores constitui a última e definitiva manifestação do Tribunal sobre a prestação de contas anual do município. Lei Orgânica. Artigo 74. A Câmara Municipal, na deliberação sobre as contas do prefeito, deverá observar os preceitos seguintes. 1. O julgamento das contas do prefeito, incluídas as da Câmara Municipal, far-se-á em até 90 dias, contados da data da sessão em que for procedida a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado. 2. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o presidente da Câmara Municipal procederá à leitura em plenário até a terceira sessão ordinária subsequente. 3. Decorrido o prazo de 90 dias sem deliberação, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do aludido parecer. 4. Rejeitadas as contas, deverá o presidente da Câmara Municipal, no prazo de até 60 dias, remetê-las ao Ministério Público para os devidos fins. 5. Na apreciação das contas, a Câmara Municipal poderá, em deliberação por maioria simples, converter o processo em diligência ao prefeito do exercício correspondente, abrindo vistas pelo prazo de 30 dias, para que sejam prestados os esclarecimentos julgados convenientes. 6. A Câmara Municipal poderá, antes do julgamento das contas, em deliberação por maioria simples de posse dos esclarecimentos prestados pelo prefeito, ou à vista de fatos novos que evidenciam indícios de irregularidade, devolver o processo ao Tribunal de Contas do Estado, para reexame e novo parecer. 7. Recebido o segundo parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, a Câmara Municipal deverá julgar definitivamente as contas no prazo estabelecido no inciso 1. 8. O prazo a que se refere o inciso 1 interrompe-se durante o processo da Câmara Municipal e suspende-se quanto ao processo sobre as contas for devolvido ao Tribunal de Contas do Estado para reexame e novo parecer. Diante do exposto, a Comissão Permanente Única decidiu por encaminhar para apreciação em plenário do pedido de reexame e novo parecer das contas do senhor Prefeito Municipal ao senhor Humberto Luiz Teixeira, exercício 2012, diante das irregularidades apontadas, bem como as irregularidades apontadas no parecer da Advocacia Geral da União sobre o termo de compromisso 49/2012. Acompanha o presente pedido de reexame as contas de exercício 2012, volume 1 e 2, e o parecer da AGU. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 23 de setembro de 2014, Antônio Luiz Beduschi, presidente, e Leandro Resch, relator. O parecer contrário do vereador Oscar Pedroso. Decisão. Nos termos do parecer do relator, a Comissão Permanente Única decidiu por votação unânime pelo pedido de reexame das contas municipais exercício 2012 para posterior parecer definitivo. Antônio Luiz Beduschi, presidente, e Leandro Resch, relator. Projeto de Lei número 66/2014. Da denominação de João Manuel de Macedo, localidade de Medeirinhos, a rua sem denominação oficial e da outras providências. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Leandro Resch, primeiro secretário. Justificativa. O senhor João Manuel de Macedo, natural desta cidade, na localidade de Medeirinhos, onde viveu toda a sua vida, foi um agricultor muito conhecido, nascido em 18 de agosto de 1938 e falecido em 24 de março de 1992, aos 54 anos. Foi casado com Maria Ascensão de Macedo, in memoriam, com quem teve 9 filhos, muitos netos e bisnetos. Sendo assim, nobres colegas vereadores, espero contar com o apoio de vossas excelências para a aprovação deste projeto de lei. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014, Leandro Resch, vereador. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado. Serão enviadas ao chefe do Poder Executivo Municipal as indicações de número 53 e 54 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior e de 55/2014 do vereador Ivo Álvaro Fait para as devidas providências. Passo à comissão o projeto de lei ordinária de número 66/2014, de autoria do vereador Leandro Resch, que dá denominação de rua João Macedo
João Manuel de Macedo, a rua sem denominação oficial, na localidade de Medeirinhos, e da outras providências. Em discussão e em votação, o requerimento de número 64/2014, de autoria do vereador Ivo Álvaro Flait, que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, providencie a confecção do projeto de iluminação pública nos mesmos moldes utilizados no calçadão da Praia Central, no trecho compreendido entre o entrocamento da Avenida Getúlio Vargas até o término da pavimentação da Avenida José Temístocles de Macedo, Beira-Mar, sentido norte. Requer também este vereador que, caso já exista o referido projeto, seja informado a essa casa o seu respectivo cronograma físico da execução das obras. Em discussão o requerimento, com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres vereadores, já há algum tempo já temos deficiência lá com relação à iluminação pública. Várias luminárias que não se consegue mais recuperá-las, já estão desativadas, colocando até em risco quem por lá transita. E acho que chegou a hora para que o município viabilize realmente aquele trecho, voltando à iluminação, a dar segurança a todos aqueles que lá passam e fazem daquele trecho o seu exercício até diário. Espero que passe, porque é necessário e urgente aquela obra. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 64/2014, do vereador Ivo Álvaro Flait. Só gostaria de pedir, antes de passar a discussão desse requerimento, segundo aqui, aos assessores parlamentares que durante a sessão não venham atrapalhar o andamento da sessão. Vocês têm um tempo hábil durante o dia, antes da sessão, para procurar as suas bancadas e discutirem os assuntos que estão na pauta. Então, da próxima vez, eu irei chamar a atenção em plenário se ocorrer o que ocorreu hoje aqui durante a sessão. Em discussão e em votação, o requerimento de número 65/2014, do presidente da Comissão Única Permanente, que requer, nos termos regimentais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com amparo na Constituição da República e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que, após lido o relatório desta comissão, relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, do exercício 2012, sejam as mesmas reenviadas para novo reexame e novo parecer pelo Tribunal de Contas do Estado, diante das irregularidades apontadas, bem como as irregularidades verificadas pela Advocacia Geral da União sob o termo de compromisso 49/2012. Em discussão o requerimento, com a palavra o presidente da comissão, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público presente, os internautas, boa noite. É claro que essa situação, quando se trata de contas públicas, é sempre meio temerário o que se fala e o que se vem a pedir em plenário, porque aqui estamos tratando de pessoas, estamos tratando de dinheiro público, é uma situação um tanto delicada. Entretanto, apesar que o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina for pela aprovação das contas do prefeito do exercício 2012, várias restrições ocorreram em razão das contas apresentadas. Algumas foram sanadas, outras não. Quando se fala em déficit de execução, déficit financeiro, aplicação parcial X do trimestre efetuado em relação ao Fundeb, a responsabilidade também cai por essa casa e também cai em cima do Ministério Público, que o Ministério Público, do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral do Ministério Público, analisando as contas, pediu a rejeição das contas do prefeito municipal. O que nos cabe aqui é analisar friamente a situação, não é caça às bruxas ou coisa parecida com isso. Creio que qualquer prefeito municipal que esteja numa situação dessa,
ele tem que mais é que pedir a reapreciação de contas e que venha novamente aprovadas as contas. Entretanto, o que nos fez fazer um pedido de reapreciação foi o relatório encaminhado da AGU, do Conselho Geral da União, em razão do termo de compromisso 049, que foi o contrato da praia. Muito se falou sobre isso, se indagou, quando entrou um novo prefeito, se indagou o termo aditivo sobre anulação, a AGU veio e disse que não só deveria ser anulado o termo aditivo de redução da quantidade de metro cúbico de areia, como também deveria ser anulado todo o processo licitatório. E perguntando por que não fez, logicamente que não fez porque a obra estava praticamente concluída. Só que esse relatório da AGU, que desencadeou, através do prefeito municipal, quando pediu o que ele deveria fazer em relação ao pagamento ou não dos restos a pagar à empresa contratada, ele desencadeou uma nova situação em relação à AGU. Esse processo nos veio em mãos, até porque a situação é grave. Em tese, ou houve uma da empresa, ou houve uma fé do ex-prefeito municipal. Quero acreditar que foi da empresa. Uma obra de impacto desse tamanho, lógico, que todo mundo quer fazer, e algumas vezes passa por cima de algumas situações. Mas aqui nós estamos aqui para ver a ordem legal e apreciar aquilo que realmente, de fato e de direito, tem que ser apurado. Então, a comissão não se vê, sendo o presidente e o relator, não se vê na qualidade de fazer uma apreciação em relação à AGU, mesmo porque esse processo não participou da primeira conta que foi apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Foi feito um trabalho por cima, foi apreciado assim, a formalidade, mas não foi apreciada a legalidade em razão dos pontos apurados. Então, essa comissão entende por bem, de uma vez por todas, para ficar claro, para todo o povo de Pissarras, afinal, quem tem razão? Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que pede aprovação, Ministério Público, através de seus auditores, e o Procurador-Geral do Ministério Público, que pede a rejeição, e a AGU, que pede também a anulação, não só do termo, como ele confirma o termo, como também confirma a anulação do contrato. Não estou falando de desvio de dinheiro público, eu estou falando aqui em legalidade. O que nos cabe apreciar é a constitucionalidade e a legalidade dos fatos que ocorreram em 2012. Então, aqui, na minha humilde opinião, que qualquer prefeito que esteja numa situação parecida com essa, ele tem que mais é que querer que esse processo suba e que venha novamente as contas aprovadas, que a gente possa até dizer, não, realmente aconteceu alguns fatos, mas esse fato não foi dado início pelo ex-prefeito municipal, e sim por uma empresa que agiu de má fé, agiu dizendo que tinha uma coisa, era outra, 2.500 metros cúbicos, depois chegou que era só 1.000 metros cúbicos por viagem, tendo que fazer mais viagens, ela teve que reduzir o número de areia para poder compensar, os valores não foram alterados. Então, ou seja, alguma coisa aconteceu. Não sou eu aqui, expert em assunto de dragagem, muito menos em contas, em Tribunal de Contas, por isso tem o Tribunal de Contas, senão não precisaria haver, nós mesmos aqui a gente daria por satisfeito e faria o nosso relatório, mas eu penso que esse relatório eu gostaria, nesse momento, também de pedir que não é necessário, senhores vereadores, porque quando se trata de um fato novo, o fato novo é o processo da AGU. Vereador, por favor, aqui o... Mediante esse relatório da AGU, não me resta outra situação do que pedir que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também aprecie esse relatório da AGU, porque alguém está faltando com a verdade nesse ponto. Ou o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ou o Ministério Público, ou a AGU. Se bem que Ministério Público e a AGU estão de um lado, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina está de outro lado. Agora, isso precisa ser resolvido? Precisa. Eu creio que essa Câmara de Vereadores, para ficar com a sua consciência tranquila perante os nossos amigos, perante o nosso povo, ele teria que impedivelmente ser reenviado ao Tribunal de Contas e lá ser analisado por quem de direito e que volte, né, o mais breve possível para essa Câmara fazer realmente a apreciação das contas e dando seu parecer e votando. Mas também penso que eu não pedi no relatório, que não é necessário, como havia dito anteriormente, que havendo um fato novo, pode ser mandado diretamente ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Mas em respeito ao princípio do contraditório, em respeito à defesa, até de quem está aqui sendo citado, no caso do ex-prefeito, eu gostaria de ampliar esse requerimento, se a comissão não se opor, a abrir prazo ao ex-prefeito municipal, que ele se manifeste em relação ao nosso requerimento, se assim for aprovado, se for aprovado e se for encaminhado,
pelo prazo legal que é de 30 dias, que ele se manifeste em relação a isso e faça a sua defesa, é pelo princípio da ampla defesa. Não seríamos nós aqui, por mais que a lei permita encaminhar diretamente ao tribunal só com aquilo que nos interessa, não. Aqui está aquilo que veio da AGU e aqui está aquilo que está no Tribunal de Contas, que também deve estar lá no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Mas seria salutar da nossa parte abrir esse prazo que o prefeito se manifeste por 30 dias, faça a sua defesa e, em conjunto, encaminhe não só o nosso requerimento, mas também a defesa do ex-prefeito municipal e que seja apreciado de uma vez por todas. Se tenha como certo que a praia foi feita e alguém errou, quem o Tribunal de Contas deve apontar. Então, essas considerações, senhor presidente, eu faço e quero que o pessoal do PP não se sinta ofendido, porque é politicagem. Não é politicagem. Isso aqui, nós agimos sempre com a nossa consciência, tanto, eu acho que creio que a maioria faz isso, e eu não estou aqui para caça às bruxas, muito menos para ser advogado do diabo, para fazer uma perseguição quando me vem às mãos. Gostaria eu que tivesse nada disso aqui, gostaria eu que tivesse a AGU se manifestado e fosse favorável à situação do termo de compromisso 049, e que tivesse tudo em dia, que a praia estivesse como está, que foi feita. Não estou dizendo que houve desvio de dinheiro, veja bem, eu estou dizendo da legalidade, da constitucionalidade dos atos praticados em razão desse termo de compromisso 49. Então eu peço aos senhores vereadores, inclusive aos senhores vereadores do PP, que me entendam a situação, porque aqui nós estamos para ver aquilo que é certo. E aquilo que é certo, nada melhor do que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para dizer, realmente a AGU está errada, realmente o Ministério Público está errado. Por isso eu peço, por uma questão de direito, por uma questão de justiça perante a sociedade de Balneário de Serras, que esse requerimento seja aprovado de uma vez por todas. Que se pare de falar em praia, que foi certo ou foi errado, o termo letivo foi certo ou foi errado, houve desvio de dinheiro, não houve, foi colocado a menor ou não foi colocado a menor. Quem vai dizer se há legalidade nesse ponto, eu estou dando conta. Não se pode aqui afirmar, mesmo porque a AGU esteve aqui em Balneário de Serras e fotografou toda a orla marítima, mesmo porque chega a uma certa altura da obra, não se pode afirmar se houve ou não colocado e cumprido o contrato original com a quantidade de areia desejada, mesmo porque foi feito um trabalho enorme e assim isso ela não fez. Então, o que nós estamos discutindo aqui nesse momento não é se foi colocado ou não foi colocado. O que nós estamos discutindo aqui é a legalidade do termo de compromisso 049, tanto e em compensação, em razão também de outras restrições apontadas pelo próprio Ministério Público. Então, peço aos senhores vereadores, para que a gente fique consciência tranquila e possa andar de cabeça erguida na rua, que seja esse fato de uma vez por toda dirimido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é ele que tem um poder, na verdade, ele emite parecer prévio. Quem tem o poder, na verdade, somos nós. Mas que tem gente habilitada o suficiente para poder dar um parecer definitivo em razão desse assunto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento. Presidente, em discussão ainda? Não, só o autor do requerimento. Não, mas, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, então, me ouvisse um pouquinho, porque... Mas eu vou sair fora do regime. Mas a questão é que nós estamos tratando de contas, de mas aprovação de contas. Mas é um requerimento, não é um... Não, mas não é até para que se possa justificar, presidente, até porque eu quero pedir a compreensão do vereador Nico, para que nós possamos ter pelo menos uma semana, pelo menos para ler esse relatório, porque nós tivemos conhecimento do relatório agora. Porque essa casa sempre foi, as contas sempre que vieram, sempre foi atendido, sempre foi votado em concordância com o que veio do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, ele emite o parecer. O Ministério Público que está lá, ele também emite um parecer, mas não é decisivo, não tem poder de decisão. Quem tem são os conselheiros, e aqui vai favorável ou não. E nós não temos aqui, até entendo a sua argumentação toda, mas nós precisamos fazer uma leitura desse relatório e também analisar o que está dentro do processo. E essa proposta do vereador Nico, bastante sensata, de ouvir o ex-prefeito também, porque eu não lembro de uma reapreciação de contas de prefeito aqui no município. Isso abre-se um precedente, que daqui a pouco pede-se a reanálise da conta do prefeito Leonel, e daqui a pouco do outro ano também, e daí se votaram favorável, tem que votar também favorável por alguma questão política, né, que não traz qualquer importância. Eu acho que nós poderíamos ter pelo menos uma semana para fazer uma leitura do relatório, uma leitura do processo, né, porque senão
Senhor presidente, Continua. já que Só o presidente se manifesta, eu já vou Fomos. colocar em votação. se houve um novo presidente, mas também não houve presidente em relação à AGU, em razão da AGU, se houve um novo presidente, não tem tantas irregularidades apontadas, e não há, e nunca houve, um comentário tão grande na cidade em razão da obra dessa praia. Isso tem que ser esclarecido de uma vez por todas. Entretanto, esse requerimento, que não precisava, eu comentei anteriormente, não precisava, como é um fato novo, poderia ser mandado diretamente ao Tribunal do Constitucional de Catarina, mas não é justo pelo princípio do contraditório, da ampla defesa. Eu espero que o vereador Maurício vai ter bastante tempo junto com o citado, nesse caso, que é o prefeito municipal, ex-prefeito municipal, e tenha tempo para analisar, que não vai ser uma semana a mais ou menos, que vai mudar, que vamos dar o relatório. Agora, tem certeza uma coisa, a sociedade precisa, de uma vez por todas, dirimir essa situação em razão de foi ou não foi, é ou não é. Então, nós precisamos do seguinte, que o Tribunal do Conselho se manifeste uma vez por todas em razão disso. Obrigado, senhor presidente. Presidente, então vamos votar hoje. Vai ser votado o requerimento. Sim, então eu vou votar sem ter muito conhecimento e vou ter que votar. E o meu posicionamento é com relação aos posicionamentos anteriores que eu sempre tive, que respeito o parecer do Tribunal de Contas, e também por duas questões. A CGU também levantou várias irregularidades no mole lá da Barra. E era do ex-período prefeito Leonel, no mandato anterior. Da AGU. E mesmo assim as contas do prefeito foram aprovadas pelo tribunal. Vereador, por favor, inclusive, eu vou uma colocar outra em questão votação da Recicle também, que o tribunal Vereador Maurício. viu outras irregularidades Vereador que também Maurício. foram aprovadas. Em razão disso, então, eu sou obrigado a votar contrário ao requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, o requerimento de número 65/2014. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Contrário, senhor presidente. Senhor presidente, se pela ordem... Rejeitado. Pronto. É rejeitado o requerimento do vereador da Comissão Permanente 1. Em segunda discussão e em segunda votação, o projeto de lei número 35/2014 do Poder Executivo Municipal que consolida as disposições da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município de Balneário Pissarras e da outras providências, com a emenda apresentada pela comissão e aprovada pelo plenário em segunda discussão. Em segunda votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 35/2014. Em primeira discussão e em primeira votação o projeto de lei 34/2014 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Balneário Pissarras para o exercício de 2015 e da outras providências. Emenda apresentada pelos vereadores Oswaldo Moreira da Silva Júnior e Francisco Corradini. Solicito a leitura da emenda. Emendas aditiva e supressiva ao projeto de lei número 34/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Balneário Pissarras para o exercício de 2015 e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescida a importância de R$ 395 mil destinada a suplementar recursos a despesas constantes do anexo, detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais, exercício 2015 do projeto de lei número 34/2014, abaixo detalhadas. Nominação: manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, acréscimo R$ 80 mil. Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, acréscimo R$ 95 mil. Apoio à realização de eventos esportivos, acréscimo R$ 220 mil, total R$ 395 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para suprir o acréscimo de recursos de que trata o artigo 1º desta emenda são supridos pela anulação parcial de despesas constantes no anexo. Detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais, exercício de 2015, do projeto de lei número 34/2014, na importância de R$ 395 mil, conforme abaixo detalhadas. Nome da ação: construção da Câmara Municipal de Vereadores. Acréscimo: 50 mil. Manutenção das atividades do gabinete do prefeito, R$ 45 mil. Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda, R$ 100 mil. Manutenção das atividades da Secretaria de Obras,
Serviços Urbanos e Rurais, R$100 mil. Apoio, promoção e realização de eventos turísticos, R$100 mil. Total, R$395 mil. Artigo 3º. Ficam autorizadas as alterações que se fizerem necessárias dos demais anexos do projeto de lei número 34/2014, em decorrência das emendas descritas nos artigos 1º e 2º acima. Balneário Pissarras, 12 de setembro de 2014, Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador PT, e Francisco Coradini, vereador PP. Em discussão as emendas. Senhor presidente, eu quero vista. É possível? Senhor presidente, já foi botado em discussão, foi não cabe mais vista. Né? Eu coloquei em discussão a emenda. A emenda, mas eu quero a vista da emenda, com o projeto, é lógico, para ver o que altera realmente, o que vai acontecer. Não me deu tempo para olhar. Vou conceder a vista. Senhor presidente, até porque o vereador ainda acabou de votar a favor de um documento que a gente pediu tempo para pensar, e ele agora também não teve tempo para ler a emenda. Então, são dois pesos e duas medidas. A gente pediu com respeito que fosse segurado uma semana o requerimento, certo? Não fomos aceitos porque o autor achou que deveria ser votado hoje. Agora o vereador Ivo, porque não leu a emenda, pediu visto, o senhor concedeu. Então, Presidente, me perdoa, eu li a emenda. Eu só não sei o que vai ocorrer com a retirada de recursos de uma dotação para colocar na outra. Se isso foi feito um orçamento, foi discutido, foi trabalhado, eu posso fazer uma emenda aqui à vontade, porque eu não sei a fundo as questões que podem implicar com essa emenda. E isso eu quero, preciso saber, sou obrigado. Vai. Já foi concedido vista, passar para o próximo. Em primeira discussão e em primeira votação, o projeto de lei ordinária 36/2014, que dispõe sobre a autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Em primeira discussão. Senhor presidente, a gente até vai ter outra discussão ainda, eu não sei porquê, que é a abertura de crédito especial e para aplicar na saúde. Isso vai ser repassado para a ANFRE, mas é para aplicar na saúde. Então, geralmente é até regime de urgência em uma única votação. Mas eu acredito que todos os vereadores vão votar favorável. É apenas R$30 mil que vai repassar para a ANFRE cobrir aqueles convênios de saúde que o município tem com a ANFRE. Então, eu sou totalmente favorável. Em primeira votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei 36/2014. Nada mais havendo para a ordem do dia, deixo a palavra livre aos vereadores inscritos. Senhor presidente, se assim a Vossa Excelência me permitiu, eu tenho um compromisso assumido, gostaria de pedir a minha retirada. Obrigado. Está permitido. Presidente, eu acompanho o vereador Oscar. Com a palavra o vereador Oswaldo, 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, como eu não tive a oportunidade de falar, porque o proponente do requerimento tem direito à discussão, eu até extraí que foi concedido um tempo para que o vereador Maurício se manifestasse. Eu quero justificar o porquê que eu votei contra. Eu recebi agora, eu li, e confesso aos senhores que não entendi. E não tenho a obrigação de entender de pronto. Eu achei até razoável que fosse dado um tempo para leitura. Inclusive até eu gostaria de conversar com o proponente depois, para tomar ciência realmente do fato, para exarar a minha opinião. Como eu não entendi o que estava lá, faltou-me conhecimento no momento, não quer dizer que estudando eu não o tenha, eu votei contra. Senhor presidente, eu tenho visitado as escolas do município.
E hoje, principalmente, me causou espécie ao visitar a Escola do Norte, Francisca de Borba. A escola passa hoje de 600 alunos, caminhando para 700. Foi uma escola mal projetada, construída próxima à rua, eu já disse isso aqui, do lado de um rio que alaga, projetada para 400 alunos, citando, sem uma área para educação física, lazer e desporto. E hoje essa escola está enfrentando problemas de disciplina, porque os alunos estão confinados num espaço reduzido, sem nenhuma opção de lazer e para as aulas de educação física. É urgente que o município tome uma providência, já que foi feito um erro de planejamento, o bairro que mais cresce na cidade, aquela escola já nasceu pequena, está pequena e vamos ter problemas. Se desaproprie o terreno ao lado rapidamente, tome alguma providência, faça uma área de esporte e lazer para os alunos e para a comunidade. Senão, o caos está instalado e instaurado naquela escola. E, ademais, aquele bairro já necessita hoje de uma outra escola, porque de lá para cá já vem mais de 3 ônibus para trazer os alunos para cá. Então é necessário que aquela escola tenha urgente um ginásio de esportes para o lazer dos alunos e para que os professores possam dar aula e a comunidade utilizar. É isso que eu tinha que falar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Veduschi. Declino, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, eu agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 30 de setembro de 2014. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.